Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no dia 29 da jornada Leia a Bíblia Inteira em um ano comigo e hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 35, 36 e 37. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa que você sabe que ainda hoje não lê a Bíblia para lembrar ela de ler a Bíblia todos os dias porque é muito importante. Vamos lá então, sem mais delongas, Êxodo capítulo 35 vai começar dizendo assim: Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: São essas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhes será santo, o sábado do repouso, solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos e as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, e propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e aos seus cabos todos os utensílios e os pães da propiciação, o candelabro da iluminação, os seus utensílios e suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso e seus cabos, o óleo da unção, um incenso aromático e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Bastante coisa dos utensílios do tabernáculo, hein? Bem detalhado. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidos de vermelho, peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que as suas próprias mãos tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e os azeites para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
E o Espírito de Deus encheu de habilidade e inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidades para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e o do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Capítulo 36. Assim, trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isso é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir a fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas, de linho fino, retorcido, pano azul, púrpura e carmesim, com querubins, de obra de artista, as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros, e a largura era de 1,80 metros. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda das cortinas, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas umas às outras. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas umas às outras, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 metro. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura para a cobertura de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com
fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estavam separadas, umas em cima se ajuntavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, e de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Esqueci de mencionar, mas a gente já está no capítulo 37, tá? Versículo 2. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobriam com elas o propiciatório. Estavam em frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças
em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam do lado do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices em formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Com uma haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas, 2 hastes que saíam e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, as suas tesouras de cortar o pavio e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior, as partes ao redor e os chifres, pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou debaixo do remate, de ambos os lados, porque essas argolas foram passadas os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia revestindo-os com vestidos de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. E é isso, essa foi a nossa leitura do nosso dia 29. Estamos quase completando 30 dias de leitura da Bíblia ininterruptas. E se você chegou até aqui, eu quero te deixar aqui mais uma palavra de incentivo. Você chegou até aqui, estamos quase nos 30 dias e eu sei que temos muitas coisas ainda para aprender nessa jornada. Então, meus parabéns e continue firme, que nós chegaremos no final dessa jornada juntos. E é isso, um beijo da Sá e até amanhã!